Bom, pessoal, então hoje eu estou fazendo um vídeo para a gente ver como fazer roteamento entre VLANs diferentes. O cenário aqui é bastante simples, mas vai servir para a gente entender, né, como a gente pode fazer esse roteamento entre as VLANs. Nós temos duas VLANs, VLAN 10, VLAN 20, né, as máquinas estão identificadas aqui, né, a rede da VLAN 10 é o 92.16800/24, a da VLAN 20, 192.16810/24. Né? Nós temos uma máquina de cada VLAN em cada switch e já temos comunicação entre, né, as máquinas de mesma VLAN. O que eu quero agora é então a gente configurar o roteamento entre essas VLANs diferentes, ok? Então a gente já tem também como default gateway de cada uma das VLANs o primeiro endereço, né, válido, então será da VLAN 10. Nosso gateway da VLAN 10, vamos anotar aqui, vai ser gateway da VLAN 10 será o 92.168.0.1 e o gateway da VLAN 20 nós vamos ter ele como um 92.168.1.1, ok? Então nós vamos configurar nosso roteador com esses gateways aqui. Primeiro, então, nós vamos fazer com um roteador. Vamos selecionar aqui, nós temos qualquer um aqui nos faria esse serviço. Eu vou selecionar o 2811 aqui, né? O que eu tenho que fazer com esse roteador? Bom, eu posso colocar ele aqui nesse switch ou nesse, tanto faz, né? Na nossa situação, a gente pode conectar num ou no outro. Eu vou conectar agora aqui nesse aqui, que já que em aula a gente fez conectando lá. Vamos fazer um exemplo por aqui. Cabo reto, né? Vou escolher uma porta não associada a uma VLAN aqui no switch. Vou pegar essa aqui que está na VLAN 1, porta 24. Eu vou colocar na porta Fast Ethernet 0/0 do nosso roteador aqui. E essa vai ser a porta que a gente vai fazer os nossos roteamentos. Nós vamos usar uma só física, né? Nós vamos usar subinterfaces, assim como a gente já viu em aula, né? Usando subinterfaces. Vamos configurar o roteador em si, né? O restante aqui já está ok, vamos começar configurando o roteador. Abrir ele aqui, entrando aqui no nosso iOS do roteador, vamos lá, né? Os comandos que a gente tem visto em switch agora aqui não são muito diferentes. Enable, configure terminal, isso aqui tudo a mesma coisa, né? O confit. O que a gente vai fazer agora é o quê? Entrar na interface Fast Ethernet 0/0, ok, mas será que só 0/0? Não. Aqui a gente até vai ter que vir para ligar, né, a interface. Podemos ligar agora também, não precisa ser por último isso, né, isso tanto faz também. Então a gente pode chegar aqui agora e dar um no shutdown, né, ligar a interface Fast Ethernet 0/0 que estava desligada. O roteador ele traz as interfaces dele por padrão desligadas. Então, o que eu posso fazer agora é isso. Poderia botar um IP aqui? Sim. Poderia botar um IP sendo o gateway ou da VLAN 10 ou da VLAN 20, mas me faltaria uma interface física. Eu teria que usar a outra ali para fazer o gateway da outra VLAN. E aí fica uma coisa não muito útil, né? Se a gente tem mais VLANs, a gente tem que começar a usar mais portas Ethernet no roteador. Fisicamente fica uma coisa quase que impossível, dependendo do número de VLANs que a gente tem. Então a gente usa a técnica aquela, né, de criar subinterfaces, né, interfaces virtuais em cima de uma física, na qual cada uma dessas subinterfaces será um gateway de uma das VLANs, né. Então o que nós vamos fazer aqui? Já liguei ela, então agora vamos criar a primeira subinterface em cima dessa FA00. Então, interface Fast Ethernet 0/0, ponto. Aqui eu vou acabar agora criando uma subinterface. Posso botar número 1? Sim. 2, 3, 4, 5, 50, 100? Pode. Mas eu acho uma boa prática e aconselho, já que é usado normalmente para fazer, né, roteamento de VLANs, identificar a VLAN, que é essa subinterface será o gateway. Nós vamos criar primeiro como gateway da VLAN 10, então vamos botar um 0/0.10. Ele dá esse aviso dizendo que subiu a interface, né? Ela já sobe junto com a interface física. O que a gente precisa agora configurar aqui? Lembrando, a gente tem que configurar antes do IP, configurar o tipo de encapsulamento que a gente vai usar, né? Que a gente tem que definir o protocolo de trunk que a gente vai usar para trafegar, né, as tags de VLAN. Então aqui nesse caso a gente vai ter que fazer então o comando encapsulation, .1q é o nome do protocolo, né, que é o I3E 802.1q, né, é usado como o nosso protocolo para
fazer as tags das VLANs. Tem o ISL, que poderia ser usado em switch Cisco, né? Mas a gente vai usar esse que ele é de domínio de outros também, equipamentos não Cisco. Então aqui a gente usa isso e aqui obrigatoriamente o que vem agora? Vem o número da VLAN que a gente vai taguear, né? Que a gente vai ter etiquetada lá quando estiver trafegando o pacote. Então a gente tem que aqui sim cuidar e botar o número da VLAN que a gente está tratando. É a VLAN 10, então eu tenho que botar aqui que aqui vai ser tratado frames, pacotes que chegarem com a tag da VLAN 10, ok? Agora sim, definido o encapsulamento, o modo de encapsulamento, a gente vai fazer o comando IP address. Eu vou botar o IP 192.168.0.1, que é o que a gente escolheu como default gateway da VLAN 10, né? Com a máscara, né? E a máscara é a barra 24, é essa aqui, a padrão, a gente ainda está usando sempre só endereçamento básico, né, nessa nossa matéria. Então fica assim, o 92.168.0.1, máscara 255, 255, 255.0. Isso quer dizer que o 92.168.0 é a porção que indica a rede que os hosts da VLAN 10 pertencem, né? E o último octeto ali, né? O 1 é a identificação dos hosts dessa rede. Então, a gente colocando aqui, acabamos de criar um gateway para a VLAN 10, ok? A gente ainda precisa, então, agora criar um novo gateway para a VLAN 20. A gente vai usar a mesma interface Fast Ethernet 0/0, só que agora nós vamos criar uma outra subinterface em cima dela. Eu, para manter o padrão que eu aconselho, vou botar ponto 20 para dizer, né, depois quando alguém for olhar, ou eu vou saber que é um gateway da VLAN 20, tem a ver com a VLAN 20, né? Então já criei, ele avisa ali que foi criado. De novo, defini primeiro o modo de encapsulamento, encapsulation dot 1Q 20 agora, né? Esse número aqui tem que ter cuidado, tem que ser coerente com a VLAN que a gente está trabalhando. E o IP address 192.168.1.1, né? Que agora nós temos esse endereço aí como gateway definido lá nas máquinas da VLAN 20. Notem que ele está numa rede diferente da VLAN 10. Um está na rede 192.168.0 e esse está na rede 192.168.1. Eles estão em redes diferentes para a gente poder fazer esse roteamento. Ok? Simples assim. Né? Já criamos as duas subinterfaces, subimos a interface física, já demos no shutdown, definimos o encapsulamento e botamos IP nelas. Nada mais é preciso para que funcione. Né? Se quiserem verificar como é que foi criado, a gente pode dar um show running config, simplesmente assim. Claro que aparecem várias informações, mas estão ali, ó, as duas subinterfaces criadas. Ok? Notem que a FA00 ela não tem um IP nela mesmo, né? Mas aqui tem. Então a gente criou duas subinterfaces, né? Cada uma apontando para uma VLAN, sendo o seu default gateway, ok? Como é um roteador, ele já tem, aqui não precisa do do, ele já tem com ele criada duas rotas, né, que são as rotas diretamente conectadas que ele aprende assim que a gente bota ali o endereço IP. Vamos dar uma olhada nisso, ó. Show IP route, ok? Isso aqui é a tabela de roteamento dele. Assim que a gente botou aqueles IPs, ele já aprendeu que a rede 192.168.0.0/24 ela está diretamente conectada na subinterface 0/0.ds. A rede 192.168.1.0 está diretamente conectada na Fast Ethernet 0/0.20, ou seja, ele criou já, né, duas entradas como redes diretamente conectadas, por isso tem esse C aqui, que são redes que ele automaticamente aprende e coloca já na sua tabela de roteamento, porque a partir do IP e da máscara que a gente colocou lá, ele é capaz já de ver qual é o endereço de rede de cada uma delas e já é capaz de fazer esse roteamento para nós. Okay? Então ele já sabe que se vier algum pacote com destino para essa rede, ele vai ter que usar a porta 0/0.10. Se chegar algum destino para cá, para essa rede, ele vai ter que usar essa porta aqui, e aí é possível fazer o roteamento. Não está ainda tudo pronto, ainda falta uma coisinha, que é a gente criar o quê? Falta um trunk nessa porta aqui. Aqui no nosso cenário já está pronto, lembre. Comunicação entre switches e switch para roteador também, que nós vamos ver agora, né? Tem que ter um mode trunk aqui, né? A gente precisa ter um tronco, a gente precisa ter
a certeza de que o frame que sair desse switch vai sair com a informação de que VLAN ele pertence, né? De que VLAN ele veio. Senão o roteador aqui vai receber e não vai ter essa informação e vai descartar, porque ele não vai saber, ele descartar, perdão, não, ele até vai fazer para nós porque ele tem a tabela de roteamento, mas na volta não virá esse frame com a tag da VLAN. Esse switch não saberá para que VLAN irá esse, vai entender que é para VLAN 1, a VLAN padrão, que é aquela que quando ele recebe algo sem ter marcação nenhuma, ele entende que é a VLAN nativa, né, que nós temos a VLAN 1, e vai acabar não conseguindo dar destino ao frame, tá? Então a gente precisa aqui, ó, tem a porta FA024, nós temos que entrar aqui nesse switch, lembrando que é no switch, não no roteador, tá? A gente vai entrar aqui no switch, no modo de configuração, e nós vamos entrar na porta interface Fast Ethernet 0/24 e nós vamos fazer o que aqui? Switch Port Mode Trunk, ok? Simplesmente esse comando. Esse comando ele automaticamente ativa o protocolo 802.1q na porta para taguear as VLANs, né? A gente tem por trás aí várias funções só subindo esse mod trunk nessa porta, né? Então agora ele está subindo, vamos dar uma passadinha no tempo aqui, aproveitar esse recurso do Packet Tracer, né? Na vida real infelizmente tem que esperar, mas agora aqui a gente criou um trunk, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, show interfaces trunk. Quais são as portas que nós temos trunk? Nós temos trunk na FA024 que a gente criou agora, que está aqui, ó, 802.1q trunk. A VLAN nativa é A1, mas se a gente olhar aqui as VLANs que estão allowed, né, que estão permitidas para passar, é A1, A10 e A20. A gente tem que lembrar disso também, de ver que se todas as VLANs estão ali allowed, né, para passar. A mesma coisa já tem essa Gigabit 01, que está também, né, em mode trunk, que era da configuração anterior, que é essa comunicação entre eles. Está alto aqui em vez de on, porque eu dei esse comando mode trunk aqui, e ele negocia a outra ponta lá, então ele já botou como alto. Olha aqui o protocolo que eu falei, né, ele está habilitado, e aqui então dá as informações das VLANs que a gente tem no banco de dados do switch que ele vai passar. Sempre lembrando que, mesmo que não tivesse nenhuma máquina aqui em VLAN 10, 20, esse switch teria que conhecer e teria que ter criadas as VLANs 10 e 20, senão não estariam passando aqui no trunk, estaria só as VLANs que ele conhece, ok? Nós vamos ver isso depois ali no switch nível 3. Agora sim, pessoal, agora provavelmente a gente consiga fazer o roteamento entre as VLANs diferentes aqui, né? Basta a gente vir aqui agora e testar. Aqui era um teste entre a própria VLAN. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou comunicar o 92.168.0.10 da VLAN 10, eu vou dar um ping no 92.168.1.10 aqui, que é um computador vizinho dele na VLAN diferente. Vai ter que haver o roteamento aqui. 92.168.1.10. Né? Aqui sempre lembrando que a perca de um pacote ou dois por causa do ARP, né? A gente comentou em aula que o ARP, o roteador manda um ARP primeiro para descobrir o MAC address daquele IP que ele não tem na sua tabela ARP ainda e acaba perdendo. Vamos fazer uma animação depois, vocês vão ver isso. Por isso que se perde aqui e tem aquele suspense, né? Então parece que não vai funcionar. Mas ó, já deu certo, não precisa, né, ficar desesperado, funcionou. Vamos ver aqui, ó, no nosso modo de simulação. Eu vou editar aqui para não ficar vendo todos os protocolos, né? Tem alguns que, tipo DTP, STP, o CDP, isso aqui vamos desabilitar para não ficar mostrando. Eu quero só o ARP e o ICMP, no caso, e eu vou fazer agora um modo simulado isso aqui para nós vermos aqui, né? Que o que acontece com os pacotes. Vamos usar aqui, ó, eu vou chegar nessa máquina aqui e vou dar um ping na vizinha dela ali, ping 92.168.1.20, que é a vizinha dela da VLAN 20 ali, tá? Agora vamos ver aqui, olha, como é que vai se comportar os pacotes. Notem que, como ele não tem a tabela ARP dele ainda, ou seja, não tenha na 92.168.0.20 ainda ele não tenha nem o computador e o roteador também não vai ter na sua tabela ARP o MAC address, que é desse IP, primeiro ele vai mandar o tal do ARP para descobrir quem é o MAC address. No caso aqui, ele vai nesse nosso exemplo, agora ele quer descobrir o MAC address do gateway dele.
de quem, por quê? Porque ele tem que tocar lá para o gateway, mas ele não conhece ainda a tabela ARP dele, então ele vai perguntar primeiro quem é o MAC address que tem lá um 92.168.0.1. É isso que ele vai fazer agora. Então, note que ele segurou o ICMP lá, antes de mandar, e está mandando um ARP. Ó, o ARP, ele sai pela rede, ele foi para cá e veio para cá. O roteador já respondeu, aqui ele vai ser descartado. Aqui, agora, foi atualizada a tabela ARP desse computador. Né? Eu poderia dar um ARP-A aqui para ver, mas agora vai atrapalhar a simulação. Pronto, agora atualizada a tabela ARP dele, ele vai mandar um ICMP. O ICMP é o próprio ping. Agora, olha o que vai acontecer. Ele manda lá um ping para essa máquina. Olha o nosso primeiro pacote que foi perdido. Por quê? Olha quem é o cara ali, o culpado. O roteador não sabe ainda, não tem a tabela ARP dele atualizada. Ele descarta esse primeiro ICMP e manda um ARP na rede para perguntar quem é o 92.168.120. Essa máquina vai responder para ele com o seu MAC address. Percebam? O ARP é um protocolo da camada 3 que, nessas redes IPv4, a função dele é exatamente essa, descobrir os MAC addresses dos IPs. Ó, a máquina respondeu, sou eu, e agora sim, o roteador, ó, ok, agora ele atualizou a tabela ARP dele. Agora, o próximo ping, né, nós temos aí, ele meio que imita o Windows, vai uns 4 pacotes ping, agora esse CMP vai chegar ali e vai receber a resposta de volta, tranquilo, vai chegar aqui para ele. Olha agora, né? Ele vai agora fazer o quê? Vai mandar de volta, vai mandar lá para o roteador. Sempre a gente tem que passar pelo roteador para chegar na rede destino, né? Quando a gente está fazendo o roteamento entre VLANs, então a gente está precisando o uso desse equipamento ali de camada 3, ok? Fechar aqui a simulação, voltar para o mundo real, ok? Então é isso, né? Para fazer roteamento entre VLANs com um roteador, nós precisamos exatamente de subinterfaces, é uma maneira mais correta de se fazer, e se criar ali, né, esses trunks, não esquecer de criar um trunk da porta do switch com ele, ok? Não é nada tão difícil, né, a gente já está fazendo, acho que isso aí, esse vídeo vai ajudar vocês no trabalho, eu acredito que vocês vão ter tranquilidade de fazer isso aí, ok? Nós vamos agora, eu vou dar uma pausa e eu vou montar um novo cenário, vamos continuar nesse próprio vídeo aqui, eu vou fazer o roteamento agora usando um switch de camada 3, vai mudar um pouquinho a topologia, vocês vão ver aí, vai num passe de mágica, vai aparecer aí. Pronto, apareceu uma nova topologia, apareceu um cara diferente aqui. Ah, meu Deus do céu, o que que é isso? Esse aqui é um switch que a gente tem disponível aqui no Packet Tracer, que é um switcher Layer 3, né? Eles chamam Multilayer Switch. Essa opção aqui, o 3560 aqui embaixo, né? É um switch capaz de fazer roteamento para nós. Então eu coloquei, notem que é um pouco diferente. Eu não simplesmente liguei ele que nem um roteador ali que ele vai fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente tem umas vantagens. Como ele também é switch, eu vou botar ele aqui como fazendo parte de uma redundância, uma topologia redundante aqui, né? Nós temos agora um caminho por aqui para chegar nas redes que estão do outro lado, mas também podemos fazer um caminho redundante por ele, né? Até forçar que seja esse o caminho principal, né? O Spanner Tree aqui, ele acabou bloqueando uma porta aqui, a gente pode mudar essa situação também. Bom, mas vamos ver a configuração. Nós vamos usar ele para ser mais um switch dentro da nossa rede, mas também com a característica que ele tem de ser roteador, ele vai rotear nossas VLANs também, ok? Então nós vamos ver que ele é um pouco diferente. O que nós precisamos fazer? Configurar ele aqui. Eu liguei nas portas giga dele, essas aqui, tá? Aqui está ligado na gigabit 02 e essa conexão na gigabit 01. Vamos entrar nele aqui e vamos configurá-lo. Né? Aqui é tudo a mesma coisa, enable, configure terminal. Primeira coisa, não podemos esquecer, ele não tem nenhuma máquina e nem vai ter da VLAN 10 ou VLAN 20 diretamente, né, associada a ele, ligada a ele. Mas ele precisa sim conhecer a VLAN 10 e a VLAN 20. As VLANs vão passar por ele, se não ele não conhecer, não adianta nem fazer os trunks depois, porque não vai passar as informações de VLAN 10 e VLAN 20. Então o que nós vamos fazer aqui? Criar as VLANs primeiramente, antes de tudo. A VLAN 10, não vou dar nome, e a VLAN 20. Pronto, agora sim, nós temos lá, ó, do show VLAN, a VLAN 10 e a 20. Agora ele já conhece, ele sabe que tem essas duas VLANs aí, então vamos
né, ficaram já mais tranquilos. O que a gente tem que fazer agora? Bom, nós precisamos o que principalmente aí, ainda falando só em switching, né? Pelo menos só switching. A gente precisa criar os trunks nessas portas. Nós temos a Gigabit 02 e 01 dele. Vamos fazer isso para não esquecer. Então a gente vai entrar na interface Gigabit 01. Vamos fazer um range. Interface range, né? Vamos pegar as duas ao mesmo tempo. Gigabit 01 e também a 02, a 2, né? Vamos fazer um range aqui e nós vamos dar switch port mode trunk. Opa, deu erro, né? Não funcionou. Sim. No switch camada 3 a gente tem que ainda também, assim como no roteador, a gente vai ter que definir qual é o protocolo trunk que a gente vai usar. Qual é o protocolo, né? A gente vai ter que usar o .1q, aquele de novo, o I3E, né? O 802.1q, para fazer esses trunks entre as portas. É diferente do switch camada 2 do Packet Tracer, que ele já assume diretamente esse protocolo, a gente não precisa ficar definindo. Então a gente, antes de selecionar trunk, ele diz, olha, está em modo alto, ele até auto-negociaria se eu fosse nas outras pontas e fizesse. Né? Se eu fosse nos switches de baixo e desse um switch port mode trunk, ele ia fechar. Mas eu quero mostrar isso para vocês, então aqui a gente tem que também definir isso. Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai usar o comando switch port de novo, só que aí já vem switch port trunk encapsulation .1q, ok? Agora sim, ó, defini que o encapsulamento vai ser usado .1q. Agora sim, então vamos lá, switch port mode trunk, ok? Pronto, agora sim, subiu, né? Agora ele aceitou, porque agora está definido quais serão as portas trunk, né? Então vamos passar aqui o tempo só para ele tocar para frente, ok? Feito. Agora nós já temos então comunicação pelo menos de mesma VLAN aqui, já temos. O que nós temos que fazer agora é configurar a camada 3 nele. A gente configurou até agora camada 2. A gente precisa fazer roteamento, a gente quer que ele também roteie as VLANs. Nós temos que criar duas interfaces, uma para cada VLAN para ser o quê? Para ser o gateway de cada uma delas. Como é que a gente vai fazer nele aqui? Primeira coisa, nunca esquecer, é um comandinho simples, mas a gente acaba esquecendo, que é ativar o roteamento no switch, que por natureza ele vem não ativado. Nós vamos dar o comando IP routing, né, na IP route, que daí é de criar rotas, né, IP routing, para a gente ativar e deixar ele sim com o IP routing ativado, ou seja, já ativamos o roteamento, a capacidade de ele fazer roteamento agora foi ativada. O que a gente precisa fazer agora é criar duas interfaces que serão os gateways, né? Como é que a gente pode fazer isso? Criando interfaces virtuais das VLANs mesmo. Então a gente vai fazer assim, ó, interface VLAN 10, ok? Ele sobe, ele diz, ó, acabei de criar uma interface chamada VLAN 10, uma interface virtual, e nós vamos fazer o que aqui? IP address, simplesmente assim, 192.168.0.10 e botar a máscara, né? 255.255.255 0, não é 010, né? 01, senão ia dar conflito lá. Errei aqui, 01, que é o gateway da nossa VLAN 10, ok? Simples assim. Dou um exit e agora aqui, interface VLAN 20. Vou criar, ele está avisando que foi criado, que o estado dela está up, agora ligado. Vamos criar IP address 192.168.1.255.255.255.0, ok? Criado também uma interface VLAN 20. Assim como no roteador, se a gente vier agora aqui e der show IP route, olha ali, ele já tem as duas redes diretamente conectadas. Nota que ele trabalha como um roteador, né? Ele, além de fazer toda a questão do switching, está fazendo routing para nós também agora, ok? Olha ali, VLAN 10, VLAN 20, beleza? Então, agora vamos testar o roteamento entre as VLANs. De novo aqui, já vamos testar aqui a comunicação com a 192.168.1.10, né? Novamente, o ARP vai nos aprontar aí um suspense, né? Perde até 2 nesse caso aí, porque ele também vai precisar lá do ARP, né? E aí, provavelmente, agora veio o ping, veio... Ufa, né? Veio o ping, que bom, funcionou. Agora, vamos fazer o teste aqui, fazendo de novo, né, a simulação. Vou dar um ping que nem a gente fez antes aqui, e o ICMP vai sair, né, para lá, chegou lá, ele vai tocar um ARP para saber, né, porque a tabela ARP daquele
Switch Layer 3 ainda é desconhecida, ele não sabe, vou mostrar depois ali, tabela ARP, ó, o ARP foi por toda a rede, quem respondeu foi o próprio 92.68120, ainda bem, né, que foi ele, sinal que vai funcionar. Esse foi aquele ping que nós acabamos perdendo e dá aquele medinho, né, de que não está funcionando, e agora ele já vai receber o primeiro ali, né, que tem a resposta. Ó, voltou ali, agora vai fazer a volta e a gente vai ter a esperada resposta, né? Ele vai criar, por que a gente perde de novo? Porque ele tem que criar, notem que a gente perdeu 2, por quê? Ó, tá aqui a explicação, ele mandou um ARP para saber quem é o 020 também, porque ele não tinha na tabela ARP dele isso também. Então agora sim, no terceiro ping, a coisa vai funcionar. Vou acelerar um pouquinho para a gente não dormir na frente do computador olhando, né? Então, ó, vai, agora é o ICMP, agora o terceiro pacote ICMP, agora vai, né? Agora já tem as tabelas ARP todas atualizadas, a gente não vai perder e finalmente dá aquele alívio dizendo funcionou, né? Ó, foi no terceiro. E assim por diante, né? Se a gente voltar aqui para sair do modo de simulação, vier para o real, aqui as outras respostas estão ok, certo? Vamos testar também aqui, ó, um ping no 1.10, que é uma VLAN diferente e ainda aqui. Então ele vem para cá e fechou todas. Então a gente viu agora a segunda maneira de fazer um roteamento entre VLANs. Qual a melhor? Acredito que essa. A gente sempre que tem a opção de usar switches Layer 3 para fazer, eles fazem de uma maneira mais rápida e também nos dão, né, outras opções como essa, que eu acabei botando ele dentro da topologia como switching. Criei até, né, caminhos redundantes, criei uma certa redundância, uma alta disponibilidade usando ele a não ao contrário do roteador que ficou ali só para fazer aquilo, né? Então, uma opção é o switch layer 3, ok? Então, essa é o que vocês precisam saber para fazer lá o exercício, o roteamento. Nada mais do que isso de comandos. Claro que lá é maior a topologia, mas assim, a técnica, os comandos são esses, não tem nenhum outro mistério, tá, pessoal? Então, é isso. Eu vou fazer também um outro vídeo, né, para ajudar vocês mais também. Mas por enquanto é isso aí. Até mais, pessoal.